Bem, irmãos, nós vamos hoje tratar de mais uma marca do discipulado cristão. E essa marca é o trabalho. O discípulo de Cristo revela que realmente é genuíno discípulo trabalhando. O verdadeiro discípulo ama o trabalho. E eu quero compartilhar com vocês estas informações importantes sobre o trabalho. Meus irmãos, o discípulo de Cristo, e cada um de nós aqui há discípulos e discípulas, o discípulo compreende a natureza e importância do trabalho e por ele rende graças a Deus. Está sendo reproduzido lá para que vocês empreguem 2 sentidos para reter as coisas: a audição e a visão. Em segundo lugar, o discípulo compreende o trabalho como provisão divina para as suas criaturas. Imaginem o que seria o mundo se não houvesse trabalho. A gente sabe que a mente vazia é a oficina do diabo. Uma pessoa que trabalha com afinco e com amor, não tem tempo para ouvir coisas que ofendem a vontade do Senhor. Trabalhar é uma bênção, mas o que é o trabalho? Há um autor suíço, Franz Lenhardt, que nesse livro, Christianisme et Vie Publique, o cristianismo é a vida pública, ele diz que trabalho é a soma dos esforços voluntários pela qual o homem valoriza e mantém o dom da vida. Isto é, trabalho. A soma dos esforços voluntários. O trabalho escravo não tem esse mesmo valor, porque alguém trabalha obrigado. Quando você trabalha voluntariamente, então esse trabalho tem a importância fundamental. Gênesis 2,15 diz que Deus pôs o homem no jardim para o lavrar é cultivar, e guardar. Portanto, aí está a agenda de Deus para o homem: trabalhar, cuidar da terra, não é isso? Guardar e proteger. Aí está o mandato do trabalho e o mandado ecológico: cuidar da terra. Portanto, o trabalho comparece na ordem da criação e não é consequência do pecado. Consequência do pecado é o sofrimento do trabalho, é o suor do trabalho. Isso sim. O trabalho, então, não é consequência do pecado. A pena e o sofrimento do trabalho, daí a origem da palavra trabalho em latim, tripalium, decorrem do pecado. É o pecado que torna o trabalho penoso. A exploração do trabalho humano é também consequência do pecado. O trabalho escravo é pecado. O discípulo compreende que Deus trabalha e Jesus Cristo também. Vejam se não é assim em João 5,17 e depois João 9,4. Vamos ver João 5,17? Essa passagem bíblica é importante. Olha só, olha o que Jesus diz. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Portanto, o Deus a quem adoramos, o Deus a quem servimos, trabalha. Ele trabalhou na criação e trabalha na providência, que é uma extensão da criação. Então, é importante compreendermos que o trabalho não é castigo. Mas João 9,4 também diz o quê? Leiam, por gentileza, João 9,4.
temos de trabalhar durante o dia, enquanto é dia. Eu sei que alguns têm hábitos noturnos, como o gato. O gato dorme de dia e de noite apronta. Mas algumas pessoas são assim também. Eu digo a vocês, eu sou assim. Por exemplo, de 11 da noite a 2 ou 3 da manhã, eu tenho uma lucidez mental, uma capacidade de estudar, de pesquisar, de escrever. Os trabalhos que já escrevi, livros que escrevi grande parte de madrugada. Eu sei que a gente é assim, mas o ideal seria diferente. Seria trabalhar durante o dia e à noite descansar. E o pior, que eu durmo de madrugada e não acordo tarde. Não consigo. Eu acordo 6, 7 horas e fico rolando da cama e a cabeça não para. E quando a cabeça não para, a gente não dorme. Não sei se com vocês é assim. Comigo é assim. Ora, meus irmãos, Deus trabalha. O discípulo compreende que Deus trabalha e Jesus Cristo também. E que o Deus Trino faz tudo bem feito. Quer dizer, o trabalho do discípulo tem que ser parecido com o trabalho do mestre. O que nós lemos em Gênesis 1:31. Eu vou pedir que os homens leiam. Agora tem que ler forte, porque nós somos poucos. Leiam lá. Gênesis 1:31. Vejam só. Vamos ver se se encontra. Leiam juntos. Vamos ler a uma voz só, ritmadamente. Vamos ler juntos? E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e amanhã o 6º dia. Quer dizer, Deus não só trabalha, como faz bem feito o seu trabalho. Quando você faz um trabalho mal feito, uma comida mal feita, uma roupa mal feita, uma redação mal feita, quando você faz um trabalho mal feito, você não demonstra ser discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus trabalha bem e bem feito. Aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Mas é preciso fazer o bem, bem feito. Então, é muito importante isso. O que é o bem feito? Você faz mais do que lhe pedem. Quando você faz estritamente o que lhe é pedido, você não fez o trabalho bem feito. O bem feito, quando você faz além do que se espera. O nosso trabalho deve fazer com que nós superemos até expectativas. Você vai fazer um bolo, coisa terrível para uma pessoa que faz um bolo, é o bolo quebrar-se quando sai da forma. A mulher fica triste. Eu gostava demais quando minha mulher errava. Raramente ela errava, porque eu comia o bolo, porque ela fazia sempre para a igreja. E às vezes para a construção. Bem, na igreja você compra. Então eu pagava o gás, eu pagava a farinha de trigo, eu pagava os ovos, eu pagava outros ingredientes, ainda pagava na igreja outra vez. Olha o que a esposa leva a gente a fazer. Bem, mas ela ficava triste quando o bolo não saía perfeito da forma. Todos nós temos de ter essa alegria de Deus. E viu Deus tudo que tinha feito e era muito bom. Quando você faz um trabalho e o vê bem feito, você se alegra e alegra o coração de Deus. Esse meu servo está sendo parecido comigo. Sede, pois, filhos de Deus. Sede filhos amados. Nós devemos ser filhos. Bem, irmãos, o discípulo compreende, então, essas coisas. Rui Barbosa diz muito bem no discurso que ele fez para o turno de 1920 da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em março de
1921, o discurso chamado Oração aos Moços. E vejam o que Rui diz. Ele adoeceu lá no Rio de Janeiro, não pôde vir para a cerimônia, e outro leu o seu discurso. Vejam só, o que ele escreve. Está bem pequena aquela letra, hein? Se puder aumentar aquela letra, eu leio, mas leio apertando o olho. Eu leio, mas se aumentar um pouco fica melhor. Porque há muita gente, não é? Que os velhos desta igreja são para mim meninos. Todos têm 80, 82. Meninos, já jogava pedra na casa dos vizinhos, já brigava com colegas na rua. Na rua não, no interior, eu morei na roça. Então, todos são velhos, mas não tão velhos. Eu é que sou muito velho. Mas a gente procura dar o recado. Se não conseguir aumentar, mantenha aquela letra mesma. Eu leio. Aquela letra, eu leio. E tenho aqui o meu texto. Vejam só. Se não der, eu leio aqui. Oração e trabalho são os recursos mais poderosos na criação moral do homem. A oração é o íntimo sublimar-se da alma pelo contato com Deus. O trabalho é o inteirar, o desenvolver, o apurar das energias do corpo e do espírito, mediante a ação contínua sobre si mesmos e sobre o mundo onde labutamos. O indivíduo que trabalha acerca-se continuamente do autor de todas as coisas, tornando na sua obra, ou tomando mesmo na sua obra, uma parte de que depende também a dele. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. Quem quer, pois, que trabalhe, está em oração ao Senhor, oração pelos atos. Ela emparelha com a oração pelo culto. Nem pode ser que uma ande verdadeiramente sem a outra. Não é trabalho, de tal nome, o do mal, porque a malícia do trabalhador o contamina. Não é oração aceitável a do ocioso, porque a ociosidade a dessagra, ou tira o caráter de santidade. Mas quando o trabalho se junta à oração, e a oração com o trabalho, a segunda criação do homem, a criação do homem pelo homem, semelha, às vezes, em maravilhas, a criação do homem pelo divino Criador. Que página linda de nosso Rui Barbosa. Oração e trabalho. Quando você trabalha, você está orando. É interessante que a Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria, louvai ao Senhor. Louvar é servir, é trabalhar. Então, o trabalho é santo. O trabalho é tão importante que Paulo exorta aos Tessalonicenses de maneira severa a propósito dos que não queriam trabalhar. Eu não sei se alguns da primeira igreja batista do Brás se encontram em situação semelhante à daqueles a que Paulo se refere. 2 Tessalonicenses 3, 10, 11 e 12. Vejam só o que diz esta palavra aqui, que é muito importante. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se vai emagrecer, vai fazer um regime. Porque se você não trabalha e come, você está comendo o trabalho de outro. Você está explorando o outro. Há jovens que não querem casar. Comem do pão, ganham pelo pai, pela mãe. Não querem casar. Para que casar? Roupa lavada, comidinha boa, quarto, suíte. Para que casar e assumir responsabilidade? Isso não é vida que Deus quer.
Deus quer trabalho. O discípulo de Jesus trabalha, e trabalha bem, e produz bem. O seu trabalho é bem feito. As pessoas vêm, as pessoas celebram, as pessoas elogiam. Eu não elogiei domingo o trabalho daquele que faz a limpeza no meu prédio. Levo um tombo no 10º andar, às 5h10 da manhã, tudo escuro, eu caio no chão, eu no preto, porque era o dia de ceia e tudo, eu gosto de usar roupa escura. Eu então me arrastei pelo chão, não conseguia me levantar, me arrastei até a escada, desci 2 degraus, pus o pé, segurei no corrimão, fiquei em pé. Eu digo, devo estar todo sujo. E eu vou para a igreja assim mesmo. Pensei de as costas estar todas sujas, as pernas também. Só que não, estava limpinho, porque aquele rapaz fez uma boa limpeza. Eu elogiei depois. Quer dizer, o meu tom levou a elogiar o funcionário do prédio. Digo, como você trabalhou bem. O prédio estava limpinho. Meus irmãos, como é bom fazer um trabalho bem feito. Eu, por exemplo, quando estou com um parente no hospital e tenho de pernoitar lá, eu de madrugada às vezes acordo e fico vendo o trabalho do pessoal de limpeza. Eu digo a esse pessoal coisas que esse pessoal não costuma ver. Eu digo, vocês sabiam que o seu trabalho é importantíssimo? Se vocês falharem no seu trabalho, pode haver uma infecção generalizada neste hospital. Nenhum médico vai dar jeito, nenhum cientista vai dar jeito. Então, façam o seu trabalho com alegria e bem feito, que toda a sociedade agradece e Deus está vendo, vai compensar vocês. Sabe que eles sorriem alegres? Pela madrugada fora. Uma palavra de elogio. Você elogiou alguém hoje? Você falou a alguém hoje, muito obrigado pelo seu trabalho? Você elogiou alguém? Nós precisamos dessas manifestações de carinho. No mundo tão mau, tão violento. Versículos 10, 11 e 12. Porque ouvimos dizer que alguns entre vós, aí no Brás, vivem desocupados. Não, esse no Brás é o que acrescentei. Não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. Não sei por quê, que o preguiçoso é tão falador. Quem mais trabalha, fala menos. Quem menos trabalha ou não trabalha, fala mais. Os maledicentes costumam ser os mais preguiçosos do mundo. Não sei se você conhece algum preguiçoso, falador, falastrão, maldizente. Bem, Paulo oferece-nos normas importantes sobre o trabalho, inclusive dirigindo-se aos trabalhadores domésticos. Uns trabalhavam como escravos, outros como servos, eles eram remunerados. Mas vejam Colossenses 3, 22 a 24. Colossenses 3, nós devemos guardar isso para nós, como empregados. Por exemplo, você não tem o direito de ficar telefonando do trabalho para o maestro. Maestro, estou com dificuldade, não poder ir ao ensaio, eu sei que vem a cantata aí, mas eu não posso ir, e o trabalho deixa de ser feito. 10 minutos no telefone para se explicar. Você não pode tirar 1 minuto da hora do seu trabalho. Telefone no intervalo, na hora do almoço ou depois do expediente. Você não deve defraudar o seu patrão, o seu empregador, a sua empresa. O bom discípulo é disciplinado. Então, é muito importante isso. Vejamos Colossenses 3, 22, aliás, e 24. Sim, 22 a 24. Olha lá, escravos, porque eles eram escravos. Não é? Doloi. Obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados. Geralmente, alguns trabalham quando o chefe está presente.
Está vendo? Eu trabalhei no INIC, entidade que existiu na década de 50, 60, Instituto Nacional de Imigração e Colonização. Meus irmãos, eu digo isso para a glória de Deus. Era quem mais trabalhava no escritório, despachando os processos de pedido de imigrantes, etc. Quando sabiam que o diretor do INIC ia fazer uma visita a todas as sessões, todo mundo voltava ao escritório, parecia que não havia mais lugar. E, às vezes, molhavam o rosto como se fosse de suor, molhavam de água. Tudo aparente. E eu estava lá carregando essa turma no ombro. Crente é assim, crente trabalha desse jeito. Se o colega fala, você faz o trabalho. A empresa não pode perder. Então, veja, não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. Adiante. E tudo quanto fizerdes, o menor trabalho que seja, tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens. Talvez seu patrão não mereça, mas ele paga o seu salário. Talvez seu chefe não mereça, mas ele é o seu chefe. Mas você trabalha para o Senhor. O galardão, o salário aqui pode ser pequeno, mas o galardão da sua fidelidade certamente virá. Então, Deus vê o nosso trabalho. O crente tem consciência de que o seu trabalho, lá na fábrica, lá no escritório, o seu trabalho é feito para o Senhor. Em Tito 2, 9 e 10. Tito 2, 9 e 10. Vejam essas declarações de Paulo. Eu estou falando sobre o trabalho como um sinal de um discipulado genuíno. E trabalhar bem, trabalhar com alegria. Quando você trabalha alegre, o trabalho sai bem feito. Faça um bolo aborrecido. O bolo não vai ficar bom. Um arroz. Eu já fui convidado a almoçar em certas casas. Arroz queimado. Bife passado demais do ponto. Eu logo descubro que o cozinheiro ou cozinheira não é do ramo. Não faz com alegria. Agora, quando o trabalho é bem feito, a pessoa, o chefe ou a mulher, a cozinheira, servem e ficam observando com um sorriso como a gente come. E quando diz, que delícia, o coração dela vibra, porque foi bem feito. Tudo que você fizer, faça bem feito, para a glória de Deus. Deus abençoa você no seu trabalho. Exorta os servos, aqui eram empregados, para que sejam submissos a seus senhores em tudo, agradando-os sem reclamar. Há gente que vive reclamando da sorte. Não reclame, rapaz, você tem trabalho. Há milhares que não têm trabalho. Você tem um emprego, tem um trabalho. Muita gente quer emprego, mas não trabalho. Você tem emprego e trabalho. Trabalhe bem, para que todos gostem do seu trabalho. O seu trabalho é atender a público, atenda com um sorriso, não com a cara feia. Em repartição pública é usual isso. O funcionário atende com cara feia. Primeira resposta dele é não. Então chegue com um sorriso. Eu geralmente chego na repartição pública com um sorriso. Porque o sorriso faz o outro sorrir. Mas se você vai com cara feia também, não dá. Dois bicudos não se beijam. Não é isso? É o que diz o ditado popular. Exorta os servos e que não furtem. Olha, não furtem. Você não tem o direito de apropriar-se do que é de outrem. Não furtem. Qual a diferença entre roubar e furtar? Vocês sabem? Furtar é tirar sem conhecimento do outro, ou autorização de outro. Roubar é tirar violentamente, tirar contra a vontade.
Interessante que a Bíblia diz quanto ao dízimo, não roubarás ao Senhor teu Deus. É muito sério. Ele não consente, não. A gente tem que ser fiel. Bem, e que não furtem. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus. Quando nós trabalhamos bem e honestamente, nós mostramos a beleza de nossa fé, a beleza da doutrina. As pessoas se sentirão atraídas para o Evangelho. Essa gente crente é diferente. A síndica do meu prédio, que veio domingo aqui, domingo há quase 15 dias, ela me disse isso: pastor, depois que entraram esses funcionários crentes, a atmosfera do prédio mudou, a maledicência acabou. Que coisa boa, isso é testemunho. Então vejam, deve mostrar perfeita lealdade, para que em tudo mostre a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. O ambiente de trabalho, a qualidade do trabalho e os relacionamentos no trabalho constituem oportunidades preciosas de um verdadeiro discípulo, de a verdadeira discípula testemunhar de sua fé. Mais tempo passamos no trabalho do que em casa. Temos mais contatos com pessoas no ambiente de trabalho do que no seio da família. Não é verdade? Conhecemos mais os nossos colegas de trabalho do que os nossos parentes, se a família é muito grande. Então, temos que exercer uma influência positiva no nosso ambiente de trabalho. Portanto, é no trabalho e nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, que havemos de derramar a luz e misturar o sal de um testemunho importante. Relembrando as palavras de Jesus do Sermão do Monte, Mateus 5, 13 a 16. Vamos ler este texto? Vamos ler juntos este trecho bíblico? Vamos ler juntos? Vós sois o sal da terra. Vamos ler diferente. Não, nós somos o sal da terra. Tá? Vamos aplicar a nós. Vamos ler, eu chamo leitura meditativa, em que você aplica a você o ensino bíblico. Vamos pôr tudo da primeira pessoa do plural. Vamos ler. Nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia, uma lâmpada, a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. É isso, gente. Está claro. Então, a semelhança de Jesus, que se tornou carne e habitou entre nós e serviu entre nós, revelando a glória de Deus, a graça de Deus e a verdade de uma vida santa, havemos de encarnar nossa fé no trabalho. Jesus aprendeu o ofício, ele trabalhou na carpintaria de seu pai, putativo. Garanto que Jesus fez as peças mais bem feitas. Diz uma tradição, que uma vez Jesus, lá na oficina de José, abriu os braços para pegar alguma peça de madeira e viu na parede a sombra de uma cruz, como que antecipando o dia em que ele seria crucificado por nossos pecados. E o fez voluntariamente. Jesus não foi mártir do Calvário, ele foi o Redentor, ele espontaneamente. Vejam só o que lembram Sherman Hendricks, com muita propriedade, que o ambiente de trabalho
tem se tornado a arena mais estratégica para o pensar e influenciar dos cristãos hoje em dia. Pois o trabalho tem cada vez sido definido, tem definido a maneira como a vida é vivida. E para muitos, se não a maioria dos não crentes, o ambiente de trabalho é onde as pessoas têm a oportunidade de ver os discípulos de Cristo face a face. Lá no trabalho é que vão ler em você o Evangelho. Ler a verdade do Evangelho. Descobrir se o Evangelho é bom ou não. Se o Evangelho transforma ou não. Portanto, influenciemos, abençoemos e mostremos o que é ser um discípulo do Senhor. Na apostila, eu tenho um texto de Robert Tomasi sobre amando nosso trabalho. Eu sei que muita gente tem ódio do trabalho, não gosta do trabalho. Ih, segunda-feira, que dia terrível. Sexta-feira, que dia maravilhoso. Último dia, acabou. Bem, meus irmãos, fiquemos aqui e na próxima quarta-feira nós vamos pensar em servir bem. Se hoje nós tratamos do trabalhar bem, vamos pensar quarta-feira no servir bem.